Oi, tudo bem? Qual foi a última vez que você entrou no WhatsApp? Menos de 1 minuto? Pois é, eu também. Nesse momento, eu sei que os meus colegas do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais estão almoçando num lugar bem legal para comemorar mais um contrato fechado. Sei também que o meu marido finalmente descobriu por que o retrovisor do meu carro não baixava quando eu dava ré. E ainda que os afastamentos por síndrome de burnout cresceram 114% nos últimos 2 anos. É muita informação, né? Mas essas são só algumas das 65 bilhões de mensagens que são compartilhadas diariamente pelo WhatsApp. E nós, brasileiros, lideramos o ranking de usuários dessa rede social. Mas como não enlouquecer? Às vezes, parece que o cérebro deu um bug de tanta coisa que fazemos ao mesmo tempo. É o filho que precisamos buscar na escola, levar o pet para tomar banho e agendar uma consulta para os nossos pais que já são idosos. E ainda tem o rap da empresa e o aniversário daquele amigo que a gente nem sequer comprou o presente ainda. E no trabalho, mal dá tempo de conversar com os colegas e de tomar um cafezinho, quando dá. E lá vamos nós sermos abduzidos pela nossa agenda lotada de compromissos. Quantas vezes pensamos que o dia poderia ter mais do que 24 horas? Ou que precisaríamos desenvolver a onipresença? Como tem sido difícil lidar com a rotina acelerada da vida diária? É o trânsito, segurança, são os relacionamentos, os desafios do trabalho e ainda aqueles boletos que não param de chegar. Cada vez mais temos a sensação de estarmos cansados, ansiosos e estressados. Mas não é apenas uma sensação. No mundo, 275 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. E conforme a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18%. E como fica a nossa saúde mental diante de tudo isso? A saúde mental, ela faz parte da saúde. E a saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. E a saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. Ela é um estado de bem-estar no qual a pessoa realiza suas habilidades, consegue lidar com as tensões diárias, trabalha de forma produtiva e contribui para a sociedade. A saúde mental, ela é determinada por uma série de fatores, como as características individuais, econômicas e sociais, incluindo o nosso contexto de trabalho. Então, as mudanças rápidas no mundo, as condições de trabalho e o estilo de vida são alguns exemplos do que interfere na nossa saúde mental. E como promover a saúde mental no trabalho? Passamos boa parte do dia no trabalho, mas esquecemos muitas vezes de cuidar desse ambiente, extremamente importante para a nossa saúde mental. O clima de trabalho, estilo de gestão, autonomia e oportunidades de aprendizagem e de crescimento são aspectos que podem impactar positiva ou negativamente a saúde do trabalhador.
Quando a gente tem um clima de trabalho agradável, em que as pessoas se respeitam, têm oportunidade de crescimento e podem decidir como fazer o seu trabalho ou ainda quando fazer uma pausa, é bem mais agradável de trabalhar, né? Como é bom chegar no trabalho e saber que os teus colegas e teu chefe realmente se importam contigo. E saber que tu pode contar com a ajuda deles quando precisar. Como a gente fica feliz em saber que a gente tem a oportunidade de se desenvolver e aprender com o nosso trabalho. E nada melhor do que poder sugerir como a gente pode desempenhar as nossas atividades. Parece fácil, né? Mas nem todos os ambientes de trabalho são assim. 60% dos trabalhadores referem que o trabalho é a causa de se sentirem nervosos, irritados, cansados, tristes ou sem energia. 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade. Os transtornos mentais e emocionais são a terceira causa de afastamento do trabalho. E em todo o mundo, os gastos relacionados a transtornos mentais podem chegar a 6 trilhões de dólares até 2030. Mais do que a soma dos custos com diabetes, doenças respiratórias e câncer. E é aí que está o nosso desafio do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. Apoiar as indústrias na construção de estratégias para a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis, que favoreçam a saúde mental do trabalhador. Como uma estratégia para isso, desenvolvemos um aplicativo para o gerenciamento do estresse. Mas por que gerenciar e não eliminar o estresse? Porque o estresse, em certo nível, é bom. A gente precisa de um nível de estresse em nossas vidas para nos desenvolver e nos manter atentos, motivados e produtivos. E diferente do que muitos pensam, o estresse não é um transtorno mental. Ele é uma reação do organismo para nos defender de situações difíceis. E a curva do estresse demonstra exatamente isso. Ela fala que a performance aumenta juntamente com a excitação psicológica, mas só até certo ponto. Se a gente não tem nenhum estresse, a gente não tem oportunidade de prosperar, ficamos entediados e não atingimos a performance desejada. Quando a gente tem um estresse adequado, ficamos mais atentos, motivados, nossa performance aumenta e a gente desenvolve a resiliência. Mas quando a pessoa está no limite do estresse, começa a ter fadiga, exaustão, burnout, problemas de saúde e, consequentemente, a performance diminui. Por isso, o ideal é gerenciar o estresse. E nesse sentido, que nós desenvolvemos o aplicativo para auxiliar as pessoas a identificar o seu nível de estresse e gerenciá-lo. O primeiro passo é a avaliação inicial do estado emocional dos participantes. Depois, as pessoas participam de técnicas e de exercícios práticos para fortalecer a saúde emocional e reduzir o estresse. E são realizadas reavaliações periódicas e final para análise da evolução emocional. Quem usou o aplicativo demonstrou melhora na sua saúde mental. 19% reduziu a ansiedade, 10% melhorou o nível de saúde mental
e 27% reduziu a sensibilidade ao estresse. Então, a gente pôde constatar que a intervenção para o estresse através do aplicativo foi um modo efetivo de fortalecer a saúde mental e a resiliência. E é nisso que a nossa equipe do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais acredita que em um país com mais de 230 milhões de smartphones, a tecnologia deve ser usada a favor das pessoas. A gente pode cuidar da nossa saúde mental a qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive no trabalho. Mas esse é apenas um recurso, que sozinho não é tão efetivo. É importante desenvolver outras ações, inclusive no trabalho, que auxiliem no gerenciamento do estresse, como, por exemplo, o comportamento do funcionário, a reorganização do trabalho e o apoio dos colegas e da liderança. O importante é que cada pessoa reconheça a melhor forma de lidar com o estresse e os estímulos do mundo para melhorar a sua saúde mental em todos os contextos. Às vezes, é necessário a gente se desconectar de algumas coisas para se conectar a outras, inclusive consigo mesmo. E agora, que já se passaram alguns minutos, você conseguiu se desconectar de suas mensagens? Deve ter um monte delas no seu celular, porque afinal, o mundo não para.